Então estamos no terceiro domingo depois da Páscoa. Domingo que Nosso Senhor diz: ainda há um pouco de tempo e não me vereis. E ainda há um pouco de tempo e me vereis novamente. E os apóstolos ficam sem entender o que significa esse pouco de tempo. E Santo Agostinho nos diz: esse pouco de tempo é que o tempo, por mais longo que seja, o tempo que vai de agora até o fim do mundo, ele é pequeno. Enquanto ele não termina, parece longo, mas quando ele terminar, nós veremos que o tempo do mundo foi extremamente curto, como nossa vida também. A vida para uma criança se apresenta uma coisa infinita, ninguém sabe que vai chegar à idade adulta, e depois na velhice as pessoas se dão conta que a vida foi muito rápida e que é hora de prestar contas a Deus. Então, Nosso Senhor nos fala, e falando assim, Nosso Senhor diz, ele acrescenta: o mundo vai se alegrar, e vós a vez de chorar e queixar-vos, a vez de encher-vos de tristeza, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. A mulher, quando dá à luz, está triste, porque chegou a sua hora. Quando, porém, a criança nasceu, esquece-se dos sofrimentos, com a alegria de ter nascido um homem no mundo. Também vós, de fato, agora estáis tristes, mas eu voltarei e vos verei novamente. E o vosso coração se encherá de alegria, e vossa alegria ninguém poderá tirar. Então é a alegria da vida eterna, ninguém poderá tirar de nós, da Santa Igreja, essa alegria. Então queria vos falar um pouquinho desse mundo que se alegra e dessa igreja que se contrista. Na Sexta-feira Santa o mundo se alegrava, os judeus se alegravam e os apóstolos estavam tristes. Nossa Senhora estava triste. Nosso Senhor morreu triste. Triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre porque ele é uma grande obra da redenção, mas, do ponto de vista da sensibilidade, Nosso Senhor não podia não estar triste. Sem tristeza, a gente sofreria, se pergunta Santa Teresinha. Então a gente não... Ela acrescenta, a gente gostaria de sofrer com grandeza, grandemente, de maneira... Que ilusão, diz ela. A gente tem que aceitar e sofrer com tristeza. E a igreja, a imitação de Nosso Senhor, ela vive, ela sofre com tristeza. Quando ela vê o Concílio Vaticano II, ela sofre com tristeza. Quando ela vê a vitória da maçonaria na história do nosso país, ela sofre com tristeza. Quando ela vê Dom Vital ser levado como prisioneiro para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e lá ficar como fosse um malfeitor, a igreja fica triste, sofre com tristeza, não tem como. E é o que Nosso Senhor nos diz: vós estareis na tristeza, enquanto que o mundo haverá de se alegrar. O mundo marca muitas vitórias, mas as vitórias do mundo são sem futuro, e as vitórias da igreja tem por ela a eternidade. Eternidade que conta. E essa tristeza momentânea, ela dará lugar, em seguida, a uma grande alegria. Uma mulher que deve dar à luz uma criança, ela está triste, mas depois que a criança nasce, ela está numa grande alegria. É o exemplo que Nosso Senhor, comparação que Nosso Senhor nos dá no Evangelho de hoje. Então, vamos fazer rapidamente uma espécie de, uma lista de pontos em que o mundo se alegra e que a igreja se entristece. E ao mesmo tempo que ela se entristece, ela faz o contrário do mundo. Então vejamos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o verdadeiro Deus. E o mundo é pelo ecumenismo, o mundo é o crescimento
da macumba no Brasil, do espiritismo, do protestantismo. Então o mundo se alegra de ver esse progresso das falsas religiões no nosso país. E a igreja, ela se entristece, ela com tristeza tenta combater essa situação, mas ela vê que ela está bem reduzida, seus missionários estão em número muito reduzido, e suas vitórias são muito parciais. Depois, o segundo mandamento, a blasfêmia no mundo inteiro, que no Brasil não foi tão assim chamativo, mas sim, é também. Mas eu vivi de maneira, enfim, tive mais informações quando eu estava lá na França. Então, peças de teatro ou de cinema, ou filmes, onde se blasfemava contra Nossa Senhora. Então, os católicos iam e ficavam de joelho rezando o rosário na calçada para impedir que as pessoas chegassem ao guichê e pudessem entrar. Não conseguiu impedir muita coisa, mas era um impacto muito grande. A polícia vinha, confusão, para defender a honra de Deus. E a igreja é com tristeza que ela vê esse progresso da blasfêmia, progresso desses insultos dirigidos a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, coisas abomináveis, que fazem Nosso Senhor, não se pode nem descrever. Houve aqui no Brasil também, basta ver o Carnaval do Rio de Janeiro, coisas abomináveis. A gente não sabe o que é pior, o que aconteceu na Europa, do que acontece aqui no Brasil. Então, vai diretamente contra o segundo mandamento. E a igreja, ela procura honrar o nome de Deus. Ela tem uma festa especial, a festa do Santo Nome de Jesus, e outra festa especial, o Santo Nome de Maria. E eles blasfemam e se alegram de blasfemar. Terceiro mandamento, os dias santos de guarda. A igreja procura fazer com que seus filhos, no domingo, assistam à missa, quando podem, que assistam à bênção do Santíssimo, assistam vésperas quando podem, mas que leiam também, que tenham um momento de lazer com a família, e não só de lazer, mas que estudem também. É bom estudar todos os dias, mas, digamos, no domingo, é bom que cada um tenha um pouquinho de vida contemplativa, de vida recolhida, bom, segundo as circunstâncias. Mas o brasileiro lê pouco, estuda pouco, e é bom ler. Ler é melhor do que ver na internet, porque ler com lápis, marcando direitinho, tomando notas, é um hábito que o brasileiro não tem. Mas que, seja como for, nós devemos todos santificar os dias, guardar os dias santos de guarda, domingos e dias santos de guarda. E o que faz o mundo? O mundo procura atrapalhar, tornar impossível essa atitude com o shopping e outras várias funções, vários trabalhos que tendem a aumentar. E cada vez mais tem pessoas que são obrigadas a trabalhar no domingo, porque senão perdem o seu emprego. Tem uns que são justificados, hospital, polícia, inteiramente justificado. Outros até, a gente poderia imaginar que não era justificado, e talvez seja, mas há uma proliferação desses trabalhos, e eles tornam bem difícil a observância desse mandamento. E a maçonaria se alegra, claro que se alegra, quando ela vê que os católicos não têm tempo para rezar, para estudar, para ir à missa, muito menos para ir à vésperas ou na bênção santíssima. Eles se alegram, a igreja se entristece. Quarto mandamento,
a revolta incentivada, revolta contra toda a autoridade. Na epístola de hoje tem uma passagem bastante impressionante. É São Paulo que está falando, ou São Pedro. Respeitai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, servos, sede obedientes, respeitando-os em tudo aos vossos senhores, não só aos que são bons e compreensivos, mas também aos que são impertinentes, que são difíceis, São difíceis. Isso é agradável a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que fazem os comunistas? Os comunistas ficam procurando qualquer defeito dos patrões para fazer uma greve, para voltar os empregados contra os seus patrões, para incentivar, às vezes, catecismos modernistas que incentivam os filhos a não obedecerem aos pais, que vão desenvolvendo no espírito da criança de se opor num ponto ou em outro, como se fosse uma virtude. Então, isso aí é o mundo. O mundo se alegra de ver as divisões na família, as divisões no trabalho, toda espécie de divisão, toda espécie de revolta, alegra os inimigos de Deus. Os de Deus, que nosso Senhor chama de o mundo. Quinto mandamento, não matar. E o mundo faz o contrário. O mundo se alegra em matar. O mundo institui o aborto, institui a eutanásia, é diretamente contra o quinto mandamento. E o mundo atingiu praticamente todos os países do mundo outrora civilizado, que tem ainda alguma coisa de civilizado, mas que espiritualmente já não é mais. Você vai na França, existe a lei do aborto. Você vai na Inglaterra, penso que existe também. Você vai em praticamente todos os países. O Brasil é uma exceção. Agradecer a Deus que o aborto não esteja legalizado aqui, da mesma maneira que ele está legalizado na França. E a eutanásia, que vai ganhando espaço cada vez mais. E do outro lado, a igreja que nos ensina a suportar as dores que acompanham a morte. A gente pode tomar uma anestesia, mas não pode anestesia matar a pessoa. Os sofrimentos antes da morte são difíceis, não tem a menor dúvida. Estão bem difíceis. Mas Nosso Senhor está ali ao nosso lado, hoje da guarda, Nossa Senhora. A gente deve pedir a Deus que a gente suporte as dores da morte, e sem recorrer a essa eutanásia, que está se tornando um flagelo. Eles chamam isso de morrer na dignidade. Esse é o mundo que se alegra, maçonaria que se alegra. Enquanto que a igreja ela ensina a suportar a dor, oferecer as dores. Tem uma oração que está na missal e aprovada por São Pio X, no qual a gente oferece de antemão todos os sofrimentos que cercarão o momento da nossa morte. E essa há uma indulgência plenária, se não me engano, para essa oração, mesmo feita muito tempo antes da morte. O sexto e o nono mandamento, que nos prega a castidade. E o que faz a maçonaria? O que faz o mundo? O mundo empurra todos os homens que ele pode no abismo, nessa ladeira terrível que conduz as almas ao inferno. No colégio, como todo mundo sabe, é por isso que nós queremos conservar a nossa escolinha, para evitar esse flagelo, tanto quanto a gente puder, de ter as crianças incentivadas a pecar contra o sexto e o nono mandamento.
tem a internet, tem as propagandas, tem as modas, tem os divórcios. E no lado oposto tem o ensinamento da igreja, tem o modo de viver da igreja, tem Nossa Senhora e São José, tem todas as santas famílias, e a oposição é total. Entre esses que são ruins, que fazem isso, alguns se converterão. É possível, claro que é possível. Então nós devemos rezar por eles, para que se convertam. Mas o caminho que eles estão tomando é um caminho do inferno. E esse caminho não é só uma inclinação ruim, é também que vem do pecado original. Mas no mundo moderno, no mundo liberal, ele é mais do que isso. Ele é uma intenção, algo de organizado. A maçonaria mesma disse que era assim que eles pensavam, que era necessário perverter a sociedade desde a infância. Esses documentos foram encontrados pela polícia do Papa, por um dos papas do século XIX, e ele então pediu para que fossem publicados esses documentos da maçonaria, e acabaram sendo publicados sob o Papa Pio IX, e a gente vê ali que é uma intenção, isso não é por acaso. Já a inclinação do gênero humano é ir para o pecado, mas além disso, existe uma organização, e o mundo se alegra. O mundo se alegra com essas leis, o mundo se alegra com essa corrupção universal, o mundo se alegra. É o que nos diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje. 7º e 10º mandamento, não roubar. O que é o comunismo, senão uma grande investida, uma grande empresa para roubar as coisas da igreja e dos outros, de acabar com a propriedade privada. Então a gente vê que o mundo é o oposto da igreja. O mundo é o oposto de Deus. Não há conciliação possível entre matar e não matar, entre roubar e não roubar, entre ser casto e não ser casto, entre honrar a Deus e desonrar a Deus, e assim por diante. Então e para nós, a gente pode pensar assim, bom, eu sou católico, estou na resistência, não tenho mais nada a fazer, eu já escolhi o meu lado, sim, mas a gente pode dizer que nós podemos ser metade católicos, metade mundanos, metade com Nosso Senhor e outra metade, 10% ou 5%, com os inimigos de Nosso Senhor. Então nós temos que passar em revista, né, cada um no seu exame de consciência, e ver como é que eles estão. Como é que eles estão em relação ao primeiro mandamento de Deus. Se eles realmente dão bons exemplos, dão bons conselhos, se eles realmente estão cientes de que é o mal dessas religiões, falsas religiões, que às vezes um parente que virou protestante, o outro, o que a gente pode fazer por eles? O que a gente pode fazer para tentar convertê-los? Vemos aqui na região, há muitos protestantes. O que a gente faz para tentar, não sei, perguntar aos padres se não estão esperando alguma ajuda dos leigos para a gente poder, não sei, distribuir alguma coisa para os protestantes, fazer algo que desperte neles esse sentimento da verdade, para que eles não percam suas almas. Segundo mandamento, blasfêmias contra o Nosso Senhor e Nossa Senhora. Bom, se houver alguma coisa, que estejamos prontos para fazer como os franceses, que foram rezar diante do cinema, diante do teatro, para tentar impedir essas celebrações do carnaval, orientar as pessoas para jamais irem ao carnaval no Rio de Janeiro, que é o blasfematório, além de ser contra a castidade. Dias santos de guarda, nós estamos guardando bem esses dias santos, estamos não só vindo à missa, mas procurando ter um tempo maior de oração,
cada um tem uma situação diferente, mas podendo, venham a véspera, venha a bênção do Santíssimo, leiam, é necessário ler. O São Level dizia, aquele que não ler, um dia será um traidor. Uma frase um pouco, não é dele, né? É de um padre, mas ele cita no livro dele. Isso é deixar a gente bem assim, atento. A revolta incentivada, quarto mandamento, revolta incentivada dos filhos contra os pais, da esposa contra o marido. O marido às vezes não tem razão, né? Os maridos têm que tomar muito cuidado, porque às vezes eles pensam que eles são os reis. Sim, são os reis, mas será pedido contas, e não só na outra vida, mas já nessa vida. O marido toma as grandes decisões, mas ele tem que se espelhar em São José. São José jamais pediria ao menino Jesus e à Nossa Senhora algo de absurdo. Jamais. Mesmo de brusco. Claro que não. Então o marido deve olhar esse modelo. Quinto, não matar. O ódio também, não guardar ódio no coração. Se tem alguma rixa, alguma coisa que aconteceu, perdoar, procurar, dentro do possível, fazer as pazes com aqueles com qual a gente entrou em desavença. Sexto mandamento e nono, veja os seus filhos, se eles não dê muita liberdade a eles de usar a internet. Conheço famílias que não querem nem que o filho fique perto de alguém que está usando a internet. É interessante, porque tem consciência de que é muito fácil passar de dar um passo que é indevido. E não roubar, né? Não roubar, com grande atenção, grande respeito pelo que é dos outros. E cada um precisa obedecendo aquilo que é do seu estado. Os monges de São Bento não devem nem, mas é diferente, monges realmente diferente, não devem nem dizer meu sapato, não deve dizer isso. Nossa. Meu celular, não pode dizer isso. Por quê? Porque não é dele. E de São Bento, se um monge receber um presente, um celular, por exemplo, ou sei lá, isso aqui, o superior tem total liberdade de pegar e dar para outro. Ou de pegar e falar, não, você não vai usar. Por quê? Porque o monge não tem nada. Existe na posse das coisas algo que às vezes atrai o coração e faz mal ao coração. Que cada um peça a Deus de não ter apego. Bem-aventurados pobres de espírito, pois eles possuirão o reino dos céus. Então, peçamos a Deus que a gente saiba ter e tudo isso que eu falei, e muitas outras que eu poderia falar, a gente pode ver primeiramente na Sagrada Família, mas em seguida em muitas famílias. Leia a história de uma família, a história da família de Santa Teresinha, mas não é só essa família, tem várias famílias que podem servir para meditação, e algumas que estão mais perto de nós, nesse mundo moderno, para a gente eliminar da nossa vida, da educação que os senhores e senhoras dão aos seus filhos, eliminar tudo que é compromisso com o liberalismo, compromisso com o mundo, compromisso com o demônio. Porque o demônio ri na cara dos católicos quando ele consegue fazer o católico seguir essa bandeira. Os maçons diziam, eles, os católicos, seguirão aos nossos estandartes, pensando que estão seguindo os estandartes da igreja. Seguirão o estandarte do demônio, pensando que estão seguindo os estandartes de Deus. Não façamos isso, tenhamos os olhos abertos, pensando em Nossa Senhora, ela que venceu todas as heresias no mundo inteiro, que ela nos guie à vitória, e mesmo se é uma vitória com tristeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.